deixar as perguntas para o final, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, viu? Doutora Marisa, tudo certo? Tudo certo. Tá, Vamos joia. lá? Vamos lá? Compartilhar. E aí? Vai na tela 1. Isso. Ainda não apareceu aqui pra gente. Mas, vai ficar para trás. Aqui tem que voltar. Pronto. Tudo bem? Não tá aparecendo aqui ainda, doutora. Oi? Oi? Não tá aparecendo. Agora apareceu, Má. Agora vai. Apareceu? Apareceu. Agora sim. Posso começar? Perfeito. Pode. Pode. Então, vamos também cumprimentar novamente. Cumprimento a todos que estão aqui. E, de antemão, agradecer a nossa querida e eterna aluna Marcela Furtado, que a gente tem muito carinho por ela, e dizer que é uma honra muito grande participar dessa reunião com vocês, para discorrer sobre terapia androgênica no climatério. Este tema é muito controverso, desde que a associação androgênio e estrogênio foi descrita por Greenblatt em 1940. Isso tanto é verdade que não, até hoje, no momento atual, as indicações de terapia androgênica são off-label, porque não existe no nosso mercado, não existe no mercado americano, não existe no mercado europeu, nenhuma medicação para uso feminino. O que acaba se usando são manipulações ou medicações para tratamento do hipogonadismo masculino, tanto primário como secundário. Então, vejam vocês como um tema é controverso e enfatiza a necessidade de estudos bem controlados para que possa existir, que mostre a segurança dos androgênios nessa fase da vida da mulher, para que possa existir produtos licenciados no mercado, que até esse momento não há no nosso meio. O seu uso é off-label. Mas vejam vocês que, como é importante a testosterona ou os androgênios na pós-menopausa, vejam, a taxa de produção de esteroides ao longo da vida da mulher, e aqui eu vou me ater a androstenediona, que é um precursor da testosterona, e da própria testosterona. Vejam vocês que no MENAC, a produção de androstenediona, que é um pré-hormônio, precursor da testosterona, no MENAC ela varia de 2 a 3 miligramas dia. Na pós-menopausa, cai mais, cerca de 4 vezes, vai para 0,5 a 1 miligrama dia. E pós-oforectomia, de 0,4 a 0,8, mostrando uma queda maior ainda. Da mesma maneira, a testosterona, no MENAC, 0,2 a 0,25 miligramas dia. Na pós-menopausa, 0,05 a 0,1, também uma queda bastante importante. E pós-oforectomia, uma queda maior ainda, de 0,02 a 0,07. Isso nos mostra como os ovários são importantes para a síndrome de para síntese de androgênio na pós-menopausa. Vejam que no MENAC, a produção de testosterona, a síntese de testosterona, 25% vem do ovário. E a não ovariana, 75%. 50% da conversão periférica e 25% da adrenal. E na pós-menopausa, os ovários respondem por 40% da produção de androgênios. Então, eu sempre digo, e a Marcela lembra disso, não existe nenhum embasamento científico para isso, para se retirar os ovários quando se faz uma esterectomia na época da transição menopausal ou na pós-menopausa, uma ovarectomia profilática. Isso não existe, isso não tem embasamento científico nenhum. Haja vista a importância dos ovários na pós-menopausa para a síntese de testosterona. E mesmo para a conversão para a aromatização em estrogênio. Então, não tem justificativa a ovarectomia profilática em doenças benignas durante a transição menopausal. E quais são as ações biológicas dos androgênios? O sistema nervoso central, liberando neurotransmissores, que aumenta a sensibilidade, percepção e prazer. Muito importante para a sexualidade, desejo, humor e energia. São anabolizantes, com toda a função anabólica, reduzem gordura corporal e aumento da massa óssea.
E quais seriam as causas da redução dos níveis plasmáticos de testosterona na mulher? O próprio envelhecimento, e envelhecer nada mais é do que perder funções, e como eu já disse, o ovário vai diminuindo a sua produção androgênica com o passar do tempo, que é mais importante na pós-menopausa. E existem também condições que alteram a produção ou a biodisponibilidade da testosterona, como ovarectomia, como já dito, insuficiência ovariana ou adrenal, o hipopituitarismo, doenças crônicas, fármacos ou drogas, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os outros antidepressivos, corticosteroides, terapia estrogênica, porque aumenta o SHBG e diminui a testosterona livre, fenitoína, cafeína e etanol. Então, as indicações da terapia androgênica no climatério se faz para casos bastante selecionados. Quando existe insucesso do esquema terapêutico habitual, ou seja, aquela mulher que vem usando o seu esquema estroprogestagênico e, apesar disso, ela não responde bem à terapia hormonal. Será que ela está absorvendo bem? Se for por via oral, será que o trato digestivo está absorvendo bem? Será que se por via transdérmica, será que ela está absorvendo bem? Quando a gente descartou o problema de absorção, nós não conseguimos obter o sucesso desejado, é uma coisa que tem que se pensar. Se talvez uma pitadinha de androgênio não fosse melhorar. Pacientes com castração precoce, dada a importância dos ovários na produção de testosterona, na produção de androgênios, estado geral debilitado, fraqueza sem causa desconhecida, disfunções sexuais e a síndrome da deficiência androgênica. E depois nós vamos mostrar que essa nomenclatura mudou um pouquinho. Mas a síndrome da deficiência androgênica é descrita naqueles casos de estado estrogênico adequado, ou seja, a paciente está estrogenizada, mas observamos mudanças na função sexual. Vejam vocês, são mudanças, não é aquela paciente que vinha, que não tinha uma boa função sexual, é aquela paciente que tinha uma boa função sexual e mostrou mudanças. Diminuição de libido, de receptividade, de orgasmo. Aquelas que têm redução da massa óssea e muscular, mudanças na função cognitiva e memória e rarefação de pelos pubianos. Então, mais recentemente, a Sociedade Internacional para Estudo da Saúde Sexual Feminina e a Classificação Internacional de Doenças mudou o termo para disfunção do desejo sexual e coativo, o DDSH, que consiste na mudança na função sexual, com diminuição de libido, receptividade e orgasmo, com alterações do estado emocional, com angústia, diminuição do estado geral e da qualidade de vida, excluídas outras causas. Que causas? Uso de medicações que possam comprometer a ação androgênica, estados de alterações emocionais, psicológicas, sociais. Então, tudo isso a gente tem que verificar para que a gente, excluindo todas as causas que podem levar a esses sintomas, para que a gente realmente diga que a paciente tem uma disfunção do desejo sexual e coativo. E isso nem sempre é fácil, porque as disfunções sexuais, elas interagem entre si, é muito difícil. Então, uma boa história para a gente descartar outras causas é muito importante. E como eu faria, então, o diagnóstico da DDSH? Por meio de uma história clínica. Embora nem sempre seja fácil, eu tenho que, então, caracterizar a disfunção sexual, excluir outras causas, para que eu tenha um diagnóstico clínico. E a dosagem do androgênio sérico é importante? Não, não é. Ela não deve ser utilizada porque não existe correlação entre os níveis de androgênio séricos e a sintomatologia da disfunção sexual. Então, ela não deve ser utilizada pelos meios convencionais. Em pesquisa, existe a cromatografia ali ou com gás, e também existe a espectrofotometria de massa. Mas esses métodos não existem convencionalmente nos laboratórios, são utilizados somente para pesquisa. Então, o que nós temos de convencional no laboratório não mostra relação direta com a sintomatologia. Então, ele não deve ser utilizado. E quais são os benefícios da terapia androgênica? Então, melhora da sexualidade, depressão, função cognitiva, humor,
aumento do gasto energético, diminuição da tensão mamária e aumento da massa óssea. Só frisar aqui que a depressão é descartada outras causas de depressão relacionadas à disfunção sexual. As contraindicações respeitam as contraindicações ao estrogênio, por exemplo, hepatopatias, insuficiência renal, insuficiência coronariana, câncer de mama e endométrio. E aqui eu incluo as dislipidemias severas, que nós estamos falando de androgênios, e pacientes com hiperandrogenismo cutâneo acentuado, onde pode haver uma piora dos sintomas. Vocês estão escutando o chiado? Alô, vocês estão me escutando? Oi, doutora, estamos sim. Então, tá bom. Obrigada. Não consigo passar, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo passar. Deu certo? Não estou passando. Travou aqui. Doutora, tenta colocar ESC e depois põe F5 de novo. Você não está respondendo. Pena. Peraí, não sei o que está acontecendo que não está respondendo aqui. Deu certo? Não está passando. Tá, tenta retirar a apresentação da senhora e colocar novamente. Pronto. Aqui, acho que deu. Pronto? Estão vendo? Roteiro Pronto. semiótico. Perfeito, pode continuar. Então, existe um roteiro semiótico para o diagnóstico da síndrome de insuficiência androgênica na mulher, que esse foi um consenso de Princeton, que foi em 2002, mas ele é bastante atual. E eu acho que ele é bastante simples. Então, a paciente que tem sinais e sintomas de insuficiência de testosterona, se eu respondo que sim, a próxima pergunta é se ela está estrogenizada. Se não estiver, eu tenho que rever a terapia estrogênica. Se ela estiver estrogenizada, eu tenho que ver se ela tem outras causas para os sintomas. Descartar outras causas, como uso de medicação, alterações biopsicossociais, tudo isso. Se não, eu tenho que repor testosterona. Se sim, eu tenho que tratar essas causas. Lembrar sempre que a avaliação laboratorial não serve para o diagnóstico. Eu posso, sim, fazer a avaliação laboratorial para que depois, quando eu for monitorar a testosterona, para ver se eu estou com doses fisiológicas e não suprafisiológicas, eu tenho um basal. Mas para diagnóstico, não. Não estou passando. Será que a minha internet deu algum problema na internet? Eu não estou conseguindo passar. Oi, doutora. Tá. Eu vou solicitar o controle da sua apresentação. Autoriza para mim, para ver se consigo passar daqui. Como que você Aí vai chegar uma notificação. Autorizar controle para Marcela. Eu não estou conseguindo passar. Não sei o que está acontecendo aqui. Então faz assim, tira a apresentação da tela cheia, fica aparecendo o PowerPoint normal mesmo, e vai passando o manual. Peraí. Vai de novo, apareceu alguma coisa permitir ali, que pena. Conceder controle, é isso? Isso. Mas aí, para quem? Pra mim. Permitir. Tá com você? Não, não tá. Vamos fazer assim, volta lá, põe um ESC. Dá um ESC. Aí ele vai sair da tela cheia e a senhora passa manualmente, sem ser pelo comando. Que coisa estranha, não tá respondendo. Não tá respondendo. Oi? Um pouquinho. Tá. Peraí. Veja, não passa.
Agora volta. Bom, passou. Vamos ver o que está acontecendo. Agora passou. Então, em relação às formas de administração, lembrar que sempre deve ser associada à terapia hormonal convencional. Ela pode ser oral, por meio da metiltestosterona, 2,5 miligramas por dia, embora essa via deva ser evitada por causa da primeira passagem hepática, com todos os efeitos metabólicos que acontecem com essa primeira passagem. No Brasil, nós não temos, tem que ser por meio de manipulação magistral, embora não seja mais recomendada, é o que nós temos para hoje. E existe o 1-decanoato de testosterona, que é o androxon, cada comprimido tem 40 miligramas, porém não é recomendado porque são doses masculinas e nós podemos alcançar doses suprafisiológicas. Há pessoas que cortam o comprimido em 4, 5, diminuindo a dose, mas nós não sabemos se a distribuição da testosterona é uniforme nesse comprimido, então também não é indicado. Olha, não vai. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Deus do céu. Talvez seja a sua conexão. Tenta fazer aquilo que eu expliquei para a senhora, tira da tela cheia e aí vai passando um a um no PowerPoint normal. Ó, aqui está passando. Agora está a forma de administração dos androgênios. É isso? Então, que tem a oral, mas eu preciso que passe para frente. Eu não sei mais o que eu faço aqui. Doutora, tenta fazer como eu estou falando. Põe o ESC. Eu pus o ESC, mas não está respondendo. Não tá? Peraí. Então, interrompa a sua apresentação e coloca de novo. Lá no compartilhar. Interrompi. E agora? Agora compartilha de novo. Aonde é? É nesse xizinho? Isso, no X. Foi? Foi, saiu, pronto. Agora coloca de novo. Só que não põe em tela cheia. Vai lá compartilhar. Aí mas põe em tela cheia. Bom, aqui. Pronto, só não coloca em tela cheia. Por exemplo, nós temos a forma de administração, ainda a tibolona, que, como foi dito pela professora Rita, é um derivado, um esteroide sintético, derivado do noradinodrel, com ação estrogênica, progestagênica e androgênica. O DHEA, não existem evidências para o seu uso oral, é considerado um suplemento alimentar. Existe o seu uso para atrofia vaginal, para sinusite urinária, mas não para o tratamento da disfunção sexual. O uso parenteral é o mais indicado. Nós temos as medicações para uso masculino, como o decanoato de nandrolona, 25 a 50 miligramas por mês, que é o Decadurabolin. Os implantes de testosterona, 50 miligramas quadrimestral, e nós também temos o do professor Esimar Coutinho, que eu não tenho experiência, e não existem estudos com força de evidência que mostrem a sua segurança a longo prazo. Os ésteres de testosterona isolados ou associados ao estrogênio, como o Durateston e o Standron P, respectivamente, são de uso mensal. Mas tem que se tomar cuidado, porque podem levar a doses suprafisiológicas. Então, tem que ter muito cuidado durante a sua administração e usar em casos bastante selecionados. O transdérmico existe, na Europa existiu até 2012 o Intrinsa, que era um sistema transdérmico, um PET de testosterona, que era utilizado 300 microgramas 2 vezes por semana. E na Austrália existe o gel de testosterona 1%, que é o Androfeme, que também é de uso diário e libera 1% de testosterona diariamente. No nosso meio nós temos que manipular, porque nós não temos medicação padronizada, o uso é off-label, nem os americanos têm, nem o europeu tem. Então, nós podemos manipular, embora não seja o melhor, mas podemos manipular para uso transdérmico, como a testosterona 2 miligramas, num gel percutâneo
1 ml, e você manda fazer 3 seringas com 10 ml. Então, ela vai aplicar 1 ml no antebraço ou nádegas após o banho, uma vez por dia. Esse 1 ml vai corresponder a 2 miligramas da testosterona. Existe também o propionato de testosterona 2% para uso tópico, que é formulado com a vaselina sólida, que é um petrolato, que é bastante eficaz naqueles casos de atrofia vulvar, porque a vulva tem bastante receptor de testosterona. Então, naqueles casos de atrofia vulvar, é um uso interessante, e também há quem recomende seu uso sobre o clitóris. Não sei se a ação é pela ficção sobre o clitóris ou pela absorção da testosterona. Ainda o transdérmico, nós podemos manipular a testosterona base nanoestruturada, 300 microgramas por dose, num veículo que é chamado biolipídio de ultraabsorção. Esse é patenteado no nosso meio, desculpe, ele é patenteado no nosso meio, nossa, está mudando sozinho, ele é patenteado no nosso meio, já com estudos a esse respeito, ou pode-se utilizar também o Pentravan. Você aplica um pump diariamente após o banho na face interna do braço, próximo à axila, e massagear até completa a absorção. A gente pode começar com 300 microgramas e, eventualmente, depois de 6 meses, se não houver resposta, aumentar para 300 microgramas e, no máximo, até 900 microgramas. Os efeitos indesejados da reposição androgênica consistem naqueles androgênicos cutâneos, como hirsutismo, acne e oleosidade cutânea, hostilidade, mudanças de voz, aumento do clitóris, maior depósito de gordura visceral, redução do HDL e colesterol e elevação das enzimas hepáticas. A monitorização, então, deve ser clínica, procurando esses sintomas de androgenização. A dosagem de testosterona é recomendada que seja feita a cada 6 meses. Dosagem também de TGO, TGP e bilirrubinas e do perfil lipídico. Esse trabalho foi feito em nosso meio, publicado no Maturitas, acho que foi em 2005, pelo de Paula, que ele, acho que 2007, ele viu o efeito da metiltestosterona oral, 2,5 mg, sobre a sexualidade de mulheres na pós-menopausa sob terapia estroprogestativa, com queixa de disfunção sexual. Então, ele foi um estudo crossover, essa é a variável fantasia, que no grupo 1 ele dava placebo, veja que não houve mudança. Quando no grupo 2 ele dava testosterona, em azul, vejam a diferença. E quando ele dava o placebo, já que era crossover, não havia mudança na variável fantasia. No grupo 3, quando ele dava placebo, no início nada acontecia. Quando ele dava testosterona, melhorava bastante a fantasia. No grupo 4, quando ele dava testosterona, vejam vocês um aumento importante. E depois placebo, diminuição. E assim foi também para a variável prazer, vejam vocês, o placebo, nada aconteceu. Quando ele deu testosterona, vejam que houve aumento, depois placebo, nada. O grupo placebo, inicialmente em verde, nada, e quando ele deu testosterona, aumentou muito a variável prazer. E o grupo 4, inicialmente testosterona, aumento expressivo, e depois que deu placebo, diminuiu. Isso foi interessante, que ele não mostrou alterações significativas na pressão arterial, no índice de massa corpórea, no índice de Ferriman, no colesterol total, triglicérides e enzimas hepáticas. Houve uma pequena redução do HDL e colesterol, porém não houve alterações virilizantes significativas. Outro estudo feito por Mameli também em nosso meio, ele estudou a associação entre estrogênio e androgênio sobre a qualidade de vida em mulheres no climatério, e ele fazia questões sobre se sentia feliz, me sinto triste ou infeliz, perdi o interesse pelas coisas, me sinto mais cansada do que o normal. Vejam vocês que no placebo houve redução somente de bem menor dessas variáveis. Em relação ao grupo de estrogênio, essa redução foi um pouco maior, e no grupo que ele associou androgênio, a redução foi bastante significante. Da mesma maneira, quando ele perguntava sobre estou satisfeita com a minha vida sexual, vejam vocês que no grupo com androgênio, o aumento foi extremamente significativo. Tenho vontade de ter relação sexual, o aumento no grupo com androgênio bastante significativo. Tenho prazer na relação sexual, um aumento significativo. Então, não há dúvida que o androgênio, para algumas mulheres, tem indicação e existe melhora na função sexual. Esse foi outro trabalho do nosso meio, feito pelo Frisoli,
onde ele estudou, foi um estudo duplo cego randomizado, ele estudou o efeito do decanoato de gandrolona sobre a densidade mineral óssea do fêmur e da coluna de mulheres idosas com osteoporose, então com grande risco de fratura. Então vejam vocês, foram 2 anos que ele deu 50 miligramas a cada 3 semanas, por 2 anos. No primeiro ano, veja a densidade mineral do fêmur, houve uma melhora importante, com 2 anos mais ainda, bastante significante. E quando comparado ao grupo placebo, onde não houve melhora. Em relação à massa muscular, vejam vocês que após 2 anos houve um aumento expressivo em relação ao placebo, com 11,9 comparado a 0,9 do placebo. E o mais importante, o que a gente quer saber, fratura vertebral. Houve uma diminuição de 48% após 2 anos do uso de decanoato de gandrolona. Então, mostrando, embora não exista evidência científica para o uso dessas medicações para uso masculino, em casos selecionados excepcionais, a gente pode ver que melhora muito a massa óssea nessas pacientes com iminência de fratura. Então, as considerações finais que eu gostaria de fazer, houve um consenso global em 2019 que foi endossado por todas as sociedades que estudam sexualidade na mulher, tanto latino-americanas como americanas, norte-americanas e europeias, mostrando que existe um efeito benéfico nas mulheres na pós-menopausa com sintomas de insuficiência androgênica, excluída outras causas. Então, eu sempre tenho que excluir outras causas, senão eu posso estar não estar tratando o que eu quero tratar, ou seja, a deficiência androgênica. Não recomendado até o momento o uso de testosterona em mulheres não estrogenizadas, então ela deve estar estrogenizada. Ela deve ser administrada em baixas doses e por curto período de tempo. Não há estudos na literatura com mais de 24 semanas. A via transdérmica, por meio de adesivos, cremes e gel, parece ser preferível à via oral, pela primeira passagem hepática e todos os efeitos metabólicos dela decorrentes. Os implantes e as formulações de uso intramuscular apresentam um risco de dosagens excessivas. Então, a gente tem que tomar cuidado com doses suprafisiológicas. Os produtos deveriam ser adaptados às necessidades individuais de cada paciente. É como toda terapia hormonal, o tratamento tem que ser individualizado. Não existem dados de segurança sobre a terapia androgênica em usuários de longo prazo, mais do que 24 meses. Os resultados devem ser monitorizados com base na melhora da sexualidade, do bem-estar e no aparecimento de eventos adversos que, uma vez presentes, orientam para a redução de doses ou a descontinuação da terapia androgênica. Nós devemos respeitar inicialmente as contraindicações associadas a essa terapia, e se não houver benefício após 6 meses do início, o tratamento deve ser descontinuado. E aí pode ser que eu tenha cometido um erro diagnóstico. E a Sobrac, em 2018, também teve o seu consenso, do qual eu tive a honra de fazer parte, que as considerações finais também são bastante semelhantes, mostrando que a indicação primária dos androgênios serviria para o tratamento das queixas sexuais, excluídas outras causas, com nível de evidência A, para mulheres estrogenizadas, nível de evidência B. Porque não tem como eu melhorar a libido de uma paciente que não está estrogenizada, ela não vai ter nem receptividade vaginal para isso. Não usar dosagem de androgênicos sérios para o diagnóstico. Isso acho que eu já deixei bem claro, no nível de evidência A. Ele não serve porque não tem correlação direta com a sintomatologia e a dosagem séria. Preferência via transdérmica na menor dose possível, nível de evidência A. Não é recomendado medicações de uso masculino, embora eventualmente pode ser uma opção em casos muito excepcionais. Até o momento, não há no mercado brasileiro nenhum produto aprovado para utilização em mulheres. E a manutenção da terapia androgênica na pós-menopausa deve ser condicionada à melhora dos sintomas que motivaram a sua indicação. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para eventuais. Desculpa aí todo o que ocorreu. Muito obrigada, doutora Marisa, foi ótimo. Excelente a sua aula. Eu vou abrir agora para discussão. Tem algumas perguntas aqui, eu recebi algumas pelo WhatsApp também. Eu queria começar perguntando à doutora Rita, mas a doutora Marisa pode ajudar também. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo está tendo, é sobre o uso do Cailina
né, se a gente está autorizado a fazer o uso dele como terapia hormonal, assim como nós usamos o Mirena. Doutora Rita, o seu áudio está fechado. Se a senhora estiver falando, o áudio está fechado. Eu vou começar então. O Cailina, ele é excelente, mas como a dosagem é menor, talvez o controle do sangramento para aquelas pacientes que não querem sangrar, talvez o Mirena seja uma indicação melhor, porque ele consegue ter um controle maior sobre o sangramento, as pacientes fazem mais amenorreia. Tá, mas a gente tem segurança endometrial utilizando o Cailina? Não, Nós temos... a gente não tem segurança endometrial, né? Não tem estudo. Eu estou só provocando. É muito recente. Então, inclusive, né, Marisa, até quando saiu, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o representante e falar, olha, eu tenho muito interesse em saber de segurança endometrial na mulher da pós-menopausa. E aí, como eles estão introduzindo no mercado, ainda eles têm que formalizar essa aceitação na contracepção, né, para o público médico. Então, eles não querem migrar nesse primeiro momento para a menopausa, para primeiro ele se consagrar na contracepção, assim como foi o Mirena, e depois eles, porque assim, o que eles falaram? Doutora, tem que realmente fazer estudo, porque como reduz muito a dose, será que a 1 miligrama ou quiçá 2 miligramas de estradiol essa quantidade vai ser capaz de contrapor ou a gente vai ter um espessamento endometrial? Então a gente tem que estudar. Então isso é um campo muito bom para nós, né, Marisa? Pra gente, e é isso que a gente conversou ontem, Marisa, com a Marcela, que a gente quer. Ah, legal. Entendeu? Tá bom? Ela vai continuar o trabalho dela. Mas interessante, eu acredito que vai haver. Eu acho que deve haver proteção endometrial, mas só o tempo vai dizer. Sabe qual é a minha opinião? Eu acredito que deva haver quando a mulher já esteja numa fase não tão precoce da quando ela já tiver o endométrio careca. Naquela transição menopausal não adianta. Ela vai sangrar, ela vai espessar, ela tem hiperatividade endometrial ainda. A partir do momento, assim, lá para 3 anos de pós-menopausa, pode dar. Essa é a minha opinião. Está claudicando na transição menopausal, por isso que a gente usa o esquema, na transição menopausal a gente usa o esquema cíclico, justamente porque o ovário ainda está claudicando, um folículo ou outro pode produzir estrogênio, você tem um controle externo tão grande. Então, quando você vai adiantando, vai passando o tempo da menopausa, esse ovário realmente já está totalmente falido, já está totalmente insuficiente, e a produção estrogênica já não existe, então você consegue um controle externo melhor. Então, não existe mais essa claudicação ovariana. Então, eu acho que vai ser por aí mesmo, está bem observado. Recebi uma pergunta aqui no WhatsApp que fala se indica o uso de androgênio em pacientes no menarque com desejo sexual hipoativo. E se deve usar, porque assim, muitas vezes a gente recebe a paciente no consultório, né, e elas mesmas já solicitam, doutora, eu quero dosar minha testosterona porque minha libido está no pé. Não é indicado, não existe essa relação da dosagem sérica, nível sérico com a sintomatologia, e não existe evidência ainda para o uso na pré-menopausa, mesmo porque na pré-menopausa os ovários teoricamente estão funcionando e com a sua produção. Lógico que você tem que observar se existem outras causas secundárias a isso, o uso de drogas, alterações psicológicas, sociais, econômicas e tudo mais, né, psicossociais, tudo aquilo que envolve também uma disfunção sexual. Isso nem sempre é fácil, mas não existe ainda evidência para uso na pré-menopausa. O uso é totalmente off-label. Assim, existem muito mais evidências para a mulher na pós-menopausa. Embora existam os tratamentos, tenham sido, assim, as medicações tenham sido descontinuadas, o Intrinsa, por exemplo, na Europa, até 2012 havia a sua produção, e depois, por motivos comerciais, foi descontinuado. Existem evidências, não existem fortes evidências da segurança. Por isso que é um campo aberto ainda, por incrível que pareça, desde 1940, quando foi descrito a associação androgênio-estrogênio, ainda é um campo para estudos
nós ainda não temos estudos com força de evidência que mostrem a segurança a longo prazo. Então, ainda é um tema muito controverso quando eu comecei a aula assim. Mas a gente sabe que a gente, eventualmente, a Rita sabe que no consultório a gente tem que usar o implante de etanogênio tranquilo, porque esse estudo não altera teste, nem SHBG e nem bloqueia a ovulação. De ovulação bloqueada. Esse aqui não tem nenhum. Aqui, no implante de etanogênio tranquilo, Pronto. Tá, tem uma outra pergunta que é se pode fazer TH em paciente com câncer de endométrio pós-tratamento, pós-esterectomia. Então, isso é uma área de exceção, mas que tem até um respaldo pela literatura, né? Que em estadiamentos iniciais, estádio 1 e no máximo 2A, você pode utilizar, mas sempre em correlação com o teu, sempre falando com o oncologista da paciente, com o cirurgião oncológico nessa atuação, mas tem sim estudos prospectivos, randomizados, com segurança, número pequeno, são 90 pacientes, tem uns 4 estudos que eu fiz até uma revisão, eu apresentei lá no departamento, mostrando que pode ser usado em estadiamentos iniciais. Isso é exceção, não é a regra. Tem uma outra que a doutora Gilca colocou aqui no chat. Os implantes do professor Elcimar Coutinho individualizam a dose, mas em geral eles fazem 4 implantes de teste com 50 microgramas para uso anual. Não fazem progesterona, teste mais de estrogênio. As professoras podem comentar essa prática? Mas não faz o testosterona e faz o quê? Estrogênio. Não associa a progesterona, faz só teste de estrogênio. Ela deve estar perguntando quanto ao ponto de vista da proteção endometrial. Então, é esse que é o grande senão, né? É assim, eu admiro muito o professor Elcimar, eu acho que ele é um dos homens mais inteligentes da parte da ginecologia endócrina, eu acho ele um crânio, assim, uma sumidade. A única queixa que a gente fala seria realmente de ter um trabalho prospectivo, randomizado, com tantas pacientes que eles seguem, eles fazem isso há mais de 30 anos. Nem que eles façam um retrospectivo bem feito, eles têm esses dados. Por que eles não fazem, não colaboram todos esses resultados para nos traduzir para a nossa sociedade, para a Febraso? É isso que eu não entendo, é o único questionamento. Mas assim, o racional do implante, gente, é lindo, é brilhante. Você coloca, você tem uma adesão do paciente, você evita a primeira passagem hepática, você tem uma via boa, teoricamente, se você tiver uma biodisponibilidade comprovada de absorção, que a gente não vê nos trabalhos, é isso que é muito questionado, mas o racional é lindo. O que eu penso? Né, a minha opinião, eu fui até o professor Elcimar, eu fiz o curso, eu sou credenciada, só que como eu faço parte de uma universidade formadora de opinião, eu não me sinto à vontade de aplicar na minha clínica diária, eu não faço, mas eu entendo o mecanismo e eu acho a falta de dados é isso, esse é o ponto. Mas o racional é lindo. Não concordo com isso, de dar estradiol e testosterona. Tanto que tem trabalho do professor Elcimar, isso tem trabalho mostrando o sangramento uterino anormal nessas pacientes e não segurança endometrial. Então, o que seria o mais lindo? Coloca o Mirena na paciente, coloca o implante de estradiol e de testosterona. Eu fico sossegada. Agora, você ofertar 1 ano estradiol, testosterona, que vai ter conversão em estrogênio na periferia, e você não proteção endometrial, eu não concordo. Você discorda, Marisa? Não, assim embaixo, tem que, tudo que você falou, o uso de estrogênio, mas a testosterona vai haver aromatização, tem que haver proteção endometrial, sim. Professora Gil, era isso que a senhora estava querendo saber?
sei se ela está nos ouvindo. Bem, tem uma outra pergunta aqui, a Sheila. Passados 24 meses, quando interrompemos a TA, eu imagino que seja TH, e a paciente volta com queixas, piandrogênicas, e a paciente volta com queixas sexuais, o que devo fazer? Pois não existem trabalhos com mais de 24 meses, mas tudo depende da sua indicação, se a paciente persiste com sintomas, é tudo uma questão de individualizar e tateando cada caso a caso. Você pode, eventualmente, aumentar o espaço entre a aplicação do gel de testosterona, mas tudo isso é tateado. Assim como para a terapia hormonal, não existe um tempo limite. Você fala, quantos anos eu vou usar a terapia hormonal? Não sei, cada caso é um caso. Se persistirem os sintomas, se a paciente tiver boa adesão ao tratamento, as indicações continuarem, ainda não houver contraindicações, você continua, às vezes, por um tempo prolongado a terapia hormonal convencional. Então, não existe um tempo limite. O que eu disse e o que os consensos falam é que não existe estudos com mais de 24 meses. Mas isso não quer dizer que, eventualmente, eu não posso usar desde que eu tenha segurança para esse uso. Mas, mais uma vez, enfatizo, é um uso off-label, que nós não temos estudos randomizados a longo prazo, com força de evidência para isso. Então, é um campo aberto ainda para estudo até hoje, por isso que é um tema bastante controverso. Lógico que com o seu paciente você vai individualizar e você vai acompanhar essa paciente mais de perto. É diferente a clínica privada que você faz na pública, que você talvez não tenha um controle tão de perto do paciente. Então, você pode ir tateando essa paciente e, eventualmente, estender mais, mas com muito juízo clínico. Eu acho que tem que haver o juízo clínico aí, né? Você ter a paciente na mão, né, Marisa? Exatamente. A clínica, nós estamos falando de dois mundos, né? Dentro do SUS, que a gente nem consegue manipular, né, porque é manipulada a testosterona, a gente não consegue, não tem isso, então é difícil a gente estudar por esse motivo, mas na clínica privada a gente está lidando com um público mais seleto, que você tem a paciente que ela vai em visita, ela respeita, você consegue monitorar clinicamente. Então, a priori, eu sempre começo, assim que eu oferto um gel, eu doso para ver se não realmente a dose está fisiológica, porque eu não quero deixar a dosagem suprafisiológica, eu não quero, né? E eu sempre faço isso, uma vez que eu sei que está sempre dentro do meu esperado, e eu vou vendo, monitorando a clínica, não alterou triglicéridos, não alterou colesterol, eu vou vendo, eu mantenho baixa dose, vou mantendo transdérmico, vou seguindo, eu mantenho mesmo, mas assim, gente, isso é off-label, porque não tem um consenso, e eu uso bastante o DHA, eu uso bastante, que é um pró-hormônio, é um pró-hormônio que vai se converter em testosterona, e eu tenho uma boa resposta, sim, e baixo efeito adverso nessas pacientes. Então, mas são coisas que a gente não tem, né? A gente não tem respaldo, e são produtos importados, porque a gente também não tem available aqui, né? Então, mas eu trabalho eu uso muito o DEA 25 miligramas, isso na vida privada, né? E melhora bastante, e elas têm pouco efeito adverso. Eu vou dizer, assim, eu respeito totalmente o uso de DEA, mas eu pergunto, por que usar um pré-hormônio se você pode usar testosterona? Então, se você pode usar testosterona e tem segurança em usar testosterona, e as evidências apontam para o uso da testosterona, o que existe mais trabalho randomizado com o uso da testosterona, que não usar direto a testosterona. Essa é a minha opinião. Sim, mas você está correta, mas o que eu vejo o que eu vejo na prática? Menos efeito adverso dos efeitos androgênicos. Observa que quando você usa dose baixa, principalmente a testosterona nanoestruturada, os efeitos adversos são mínimos. Eu praticamente tenho. Nem naquelas pacientes que costumam ter acne, que tiveram acne na adolescência, que têm um pouco de hirsutismo,
Nem nessas pacientes eu observo com essa dose pequena que a gente usa, doses fisiológicas femininas, por isso que é importante a monitorização clínica e a laboratorial a cada 6 meses para se evitar doses superfisiológicas. Eu, com doses pequenas, com a testosterona nanoestruturada, não oral, eu não tenho muito efeito adverso, não tenho visto muito efeito adverso. Não, mas você tem... Mostra que a minha opinião e a minha experiência não vale nada. Embora, por isso que eu digo que faltam estudos, a gente precisa disso padronizado. É urgente. Mas outra causa também de usar, muitas mulheres detestam gel. Elas não têm paciência. E aí, entre você dar uma metiltestosterona, eu prefiro DEA, é muito melhor o efeito. Você não vê nenhuma repercussão. Que era o ideal, que era o PET, né? E tem na Austrália também o Androfênix, que também tem uma absorção, uma disponibilidade bem boa. Mas nós não temos aqui. Então é esse o motivo, porque elas falam, não me vem com gel, que eu não vou passar. Então, aí a gente tem que se virar nos 30, né, Marcelinha? Doutora, chegou uma outra pergunta aqui, doutor Geraldez perguntou o que fazer na síndrome ovariana precoce, paciente com 23 anos, com gonadotrofinas elevadas, sem doença autoimune. Tem que fazer antibiótico, né? Seria um paciente... Uma insuficiência ovariana prematura, é isso? Isso. Você vai ter que repor. Essa mais do que ninguém tem que repor. Essa mulher tem que repor ontem, porque assim, senão ela vai ter maior eventos cardiovascular, ela vai ter defeitos cognitivos, vai ter osteoporose, ela vai ter síndrome de genitura. Não, aí você pode repor tanto via pílula, também não é errado você ofertar uma pílula para essa paciente em termos de reposição, uma pílula de 30 microgramas, ou você pode dar 2 miligramas do estradiol. Você vai ter que não pode dar 1 miligrama para uma mulher de 23 anos, né? E aí, quando ela atingir 40 anos, você pode passar para 1 miligrama. E aí, mas assim, eu acho que o que ele está querendo saber é quanto à hipótese diagnóstica, né? Porque ele colocou sem hormônio. Eu acho que teria que fazer cariótipo, né? Para poder investigar. Sim. Entendi o que ele está falando. Se no momento atual existiria a possibilidade de associar com o estresse causado pelo Covid, seria suficiente para dar menorreia com gonadotrofina elevada? Acho que não. Não é pelo Covid. Hipogonadotrófico, um hipogonadismo hipergonadotrófico tem que ser por insuficiência ovariana. Cai estrogênio ovariano e aumenta as gonadotrofinas. Esse é o hipogonadismo hipergonadotrófico. É por insuficiência ovariana. Se você fizer as gonadotrofinas e elas estiverem altas, você mostra que existe uma insuficiência ovariana. Não, ela está falando se o Covid pode promover isso. Não, o Covid não tenho isso descrito ainda, não acho que não. Não, eu também acho que não. Mas 60% das insuficiências ovarianas prematuras, elas são idiopáticas, né? A gente não acha uma causa. Então, a gente já parte de uma causa desconhecida. Aí tem algumas causas autoimunes, que são muito prevalentes, e uma parcela de causas genéticas, né? Que você tem, em geral, uma história. A minha mãe entrou numa menopausa precoce, a minha irmã, você já tem uma causa, tem que sempre realmente estudar, fazer o cariótipo, diante de uma paciente tão precoce. Mas é idiopática. E o tratamento não vai diferir, né? A gente vai ter que repor essa paciente, independente da causa, né? Exato. A outra pergunta que chegou, a professora Gilka colocou como faz o DEA e qual o esquema. Então, Gilda, a gente usa o DHEA, ele tem posologia de 25, de 50, de 100 miligramas cada comprimido, né? Que tem uma importadora que deixa em consignação em alguns consultórios. Você pode trabalhar com importadoras, né, que te deixem. Algumas farmácias de manipulação, estão manipulando o DEA. Então, você pode... Tem como controlar, né? Porque exato.
Então, assim, o que a gente usa? A gente usa a dose pequena que realmente tem uma eficácia na queixa do paciente, com baixo efeito adverso, e que é 25 miligramas. Em algumas pacientes, mas aí, Marcela, numa pós-menopausa recente, a mulher é super sarada, não tem nada de colesterol, não tem triglicéridos, ela malha. Às vezes eu dou 50 miligramas, mas o ideal é 25, né? Não vamos nos comprometer, né? Label. Tá, não, a Patrícia... mas assim, você tem... E eu acho que é importante você... Eu sigo bem esses pacientes, assim, em termos da parte de lípides, tá? Para ver se não tem nenhum problema. Mas, clinicamente, ela já não vai ter acne, não vai ter efeitos androgênicos, né? Por ser um pró, né? A Patrícia está perguntando qual o valor fisiológico da testosterona livre que vocês acham ideal. Não bota, né? A monitorização não é para testosterona livre. É a total. É a testosterona total. Nunca para diagnóstico. Sempre para monitorar doses psicológicas. Total. É a cromatografia, que é o método de maior acurácia. Então, você tem que ver o método utilizado para a dosagem da testosterona, tá? A cromatografia é só para pesquisa, né, Rita? Não, mas é o método mais... É que lá do... de massa, né? Essa que a gente vê no Fleury, que é, né, em alguns laboratórios de excelência, que vocês que são bem... Mas é a total que a gente se baseia, não é na livre. Tá, a Patrícia perguntou se melanoma é contraindicação para TH. Quem vai falar? Não é contraindicação para TH. Não é. Melanoma não. E a Bianca perguntou por que é indicado estrogênio isolado por via vaginal nos casos de síndrome geniturinária da menopausa com útero e não a terapia combinada de estrogênio e progesterona. Porque você não tem... A absorção sérica é muito pouquinha. Então, você não... Todos os consensos dizem que a terapia estrogênica estrogênica local, não há necessidade de contraposição com progestagênio. Então, o NAMS diz isso, a SOBRAC diz isso, a Sociedade Europeia. Então, todas as sociedades já mostraram que não há essa necessidade. No entanto, pacientes que apresentam sangramento uterino em uso de terapia hormonal local merecem a investigação ultrassonográfica, óbvio. Se tiver espessamento, não é isento disso, mas a grande maioria não apresenta. Não há necessidade. Acho que a pergunta dela também é por que usar vaginal e não outra via, né? Acho que provavelmente porque a paciente tem só sintomas de síndrome geniturinária, né? Não tem fogachos. Até porque se for fogachos, ela não vai resolver tratando estrogênio tópico. E chegou uma outra pergunta, acho que vamos ser a última, né? Que a gente já está quase 9 horas da noite. Nossa, segurando. A experiência de vocês com o uso da gestrinona para reposição hormonal. A minha experiência é zero, né? Eu nunca utilizei. A minha experiência é completamente zero. Então, eu não tenho, porque eu não faço eu não faço a inserção. Mas a gestrinona é uma progesterona, né? Que tem um potencial androgênico bom, né? Então, ela melhora, é anabólica. Eu só sei de uma coisa, gente, eu não coloco, mas as mulheres que usam não querem parar de usar. É só isso que eu sei. Mas, assim, a gente não tem o que falta de novo. A gente tem vários trabalhos com a gestrinona oral, né, em uso para tratamento de endometriose. Nós temos muitos dados isso na literatura, mas dos implantes a gente não tem um dado robusto. Assim, de novo, o professor Elzimar tem esses dados, as mulheres usam há anos e as mulheres amam, e a gente gostaria de ver esses dados. E eu já falei com a neta dele que eu gostaria de fazer um estudo piloto lá na Unifesp, né, Marisa? A gente já tentou
juntar isso, porque eu acho que é uma resposta que todo mundo quer, né, de fazer um trabalho científico sem ser do grupo deles, para a gente olhar esses pontos, segurança endometrial, segurança cardiovascular por meio dos lípides. O que é o problema da gestrinona? Ela é super trombogênica. E outra coisa, ela não é legal, o padrão dos lípides é muito ruim, o HDL vai lá embaixo, porque eu não ponho, mas aí as complicações chegam para a doutora Rita, né? Eu pus com o professor, né? Eu pus com não sei quem, aí chega tudo com a gente. Então a gente vê. Então o que a gente vê? O HDL muito baixo, o LDL estourado, a gente vê muito acne, né? A gente vê algumas coisas androgênicas nessa paciente e então, assim, a gente tem que fazer um estudo desse risco cardiovascular, né? Que a gente não vê. Quer falar alguma coisa, Não, Marizinha? Concordo com você. Quando eu estava no CRM, na Câmara Técnica, foi feita uma pergunta, assim, sobre a gestrinona, e eu respondi exatamente isso. Nós, infelizmente, não temos estudos com força de evidência sobre o uso. A dúvida que você tem é também a dúvida que eu tenho, que eu gostaria que fosse esclarecida. E, por enquanto, não foi. Então, a dúvida geral é a nossa dúvida também. Uhum. Na verdade, só quem tem os dados são eles, né? Então, a gente fica meio que de mãos atadas. Isso, Marcela, por que você não vai lá com o professor, tenta fazer um trabalho retrospectivo de levantamento de dados? O que tem? Olha uma cor. Se a senhora não conseguir fazer isso pela podcast, imagina eu. Olha, o negócio Vamos terminar o mestrado. Boa noite. Boa noite. Gilca. Eu até posso contribuir um pouco, eu conversei com eles também, eu sou professora aqui da UFPB, tive essa mesma sensação, Rita. Cadê você, Vilca? Eu quero te ver. Gente, eu estou muito apaisando. Eu acabei de chegar, estou de boca de dormir. Fica como ela é. A vantagem desse encontro virtual, né? Você pode se esconder, é verdade. Meu marido falou assim, mas você vai fazer uma aula, você não tá pondo um paletó, uma coisa, porque eu tô só de blusinha embaixo, não tem nada. Aí ele, que é isso? Você vai dar uma aula? Eu falei, não, mas ninguém vai me ver. Não, eu saí do quarto agora, meu marido danado, como é que você faz um encontro, você no quarto? Eu não estou aparecendo, nem estou... Mas olha só, Rita, eu falei com eles também, achei assim estranho, eu também fui fazer o curso, né, e assim, eu fui fazer o curso pelas pacientes que chegavam ao meu consultório, porque muito satisfeitas, muito satisfeitas. Então, o que eu percebi é o seguinte, é muito difícil para eles fazerem um estudo, porque tudo é muito personalizado, eles não têm uma dosagem padrão. Eles fazem a testosterona e junta com progesterona, com a gestrinona, e às vezes fazem mais gestrinona, menos testosterona. Você participou de uns grupos de WhatsApp que eles fazem? Sim, eu participo. Então, é samba do criador, não tem um padrão, então fica muito difícil você fazer um estudo, porque não tem metodologia que banque toda essa heterogeneidade de dosagens, né? Você tem toda a razão. Realmente funciona. Eu acho que eles não têm esses dados. Não tem nem como, eu acho que eles não têm como fazer, sabe? Por isso que eles não disponibilizam, porque não dá para dar conta dessa variedade toda, sabe? Agora, que funciona, realmente. Não, funciona, mas assim, eu fico temerosa, exatamente por não ter um respaldo, né? Porque a gente está ligada numa universidade, a gente está ligada numa Febrasgo, numa Sogesp, como que a gente vai, né? A gente tem que ainda se basear em evidências, né, gente? Então, isso é o grande problema, principalmente quando está falando como professor, né? Como se fala aí. Exatamente, mas assim, eu também acho o racional bom, mas tem que ter alguém, as universidades poderiam fazer vários pilotos, vamos conversar, vamos fazer um pilotinho aqui na Unifesp, você aí, quem sabe, gente, tô falando sério, multicentro, eu acho que é aí que a gente vai então ele teria que, de certa forma, tentar patrocinar, porque é caríssimo.
você fazer... Mas, olha, gente, se a gente seguir 10 pacientes da Unifesp, 10 pacientes aí, mas bonitinho, como manda o figurino, fazendo perfil lipídico, entendeu o que eu tô falando? Ué, Tá certo. Tá certo, pelo menos a gente tem um piloto pra gente se basear naquela dose que a gente vai padronizar, né? Eu acho que Mas uma coisa eu tenho para falar. A gente critica os implantes, mas quando a gente usa os androgênios off-label, também não tem a testosterona que a gente manda manipular, gente, também não tem uma dose. A gente manda. É a mesma coisa que o implante. Mais estudos randomizados. Tem mais estudos randomizados. Tem mais evidência na literatura. Sim, mas é off-label. Para uso de testosterona tem mais evidência. Sim, mas também é manipulado. E também as pessoas variam. E a gente individualiza muito, tá? A gente individualiza, isso que eu tô querendo dizer, Má. A gente tem uns que usam 1%, outros que usam 2%, outros que usam 3%, entendeu o que eu tô falando? Também não é padronizado. Do veículo também, então tudo isso não dá pra gente cruzar os dados. Dá pra cruzar. A gente não pode julgar a gestrinona, porque acho que não existe ninguém que nunca não tenha prescrito alguma fórmula de testosterona na vida, né? Sim. De alguma forma. Então, acho que não dá pra gente crucificar a gestrinona também. Ninguém vai crucificar. Não, a gente só tá pedindo. A gente só tá pedindo. A gente quer fazer estudo. Porque a gente acha o racional super bonito. Não, de verdade. Os implantes eu acho. Claro, eu também mas acho. A gente tem que estudar. É verdade. Perfeito. Eu acho que era isso, pessoal. Alguém, acho que não tem mais... A Daniela comentou também que ela fez o curso, ela é professora da UFS e ela também não se sente segura em prescrever por causa da ausência de estudos, né? Acho que todo mundo fica na mesma situação, né? Exatamente. Eu acho que se a gente, todos nós de universidade, a gente se unisse, propusermos um multicêntrico, pequeno, de verdade, para a gente fazer esse estudo, por que não, né? Porque eles teriam mais credibilidade, eu acho, que no meio acadêmico. Sim, ela apareceu. Olha a situação. Melhor, né, gente? A gente se conhecer, tem que ser daqui pra cima, não dá pra ser o resto da camisola. Também é da diretoria da Sogopa, foi a nossa ex-presidente. Que legal. Autoridade aqui na Paraíba, viu? Não, meu Deus do céu, é isso. Mas eu fiquei muito, assim, me identifiquei muito com a situação de vocês, né? Porque eu tenho vivido isso, aí vamos sair do quarto aqui para poder aparecer com as meninas. Mas eu acho que é isso aí, gente. Eu acho que a gente fica muito... fica de mãos atadas, né? A gente não consegue fazer as coisas. Mas eu queria até aproveitar para parabenizar. A apresentação de vocês, foi maravilhosa e assim, para nós ver Marcela aí, né, conduzindo, é um orgulho. Essa nova geração aqui da Paraíba. Nossa. Parabéns aí a vocês. Muito obrigada. E Marcela é muito querida. É um doce de coco. Que bom. A menina despontou, hein? Daqui uns anos, sei lá, viu, Marcela? Presidenta aí da federação. Verdade. Calma, doutora Rita. Não, mas ela é muito boa mesmo. Eu acho que a pessoa, quando é dedicada, né, Marizinha, a gente vai longe, né? Muito bom, parabéns. Obrigada pela oportunidade e essa troca. Eu acho que isso é muito bom para todos nós. Eu também agradeço. Vocês abriram agora, a gente está falando sempre, viu? Então, não pode dizer não mais, né, Gilca? Oi, tá cortando. Não vai poder dar não agora, né? Já abriu a porteira, a gente vai convidar sempre. Sim, com certeza. Com certeza. Agora, as distâncias foram encurtadas, pelo menos uma coisa boa da pandemia, né? A gente não precisa mais de tanta burocracia. É verdade. Pois muito obrigada. Eu agradeço em nome da Socopa